Escola era em Protásio Soares de Souza, sou o professor Marlon e vou trabalhar com as questões discursivas e comentadas sobre sociologia para as turmas das EJAs, sobre a poluição em dias de quarentena. Então vamos lá, pessoal, para as seguintes questões. A primeira questão ela diz o seguinte: explique o seguinte tema: queda da poluição por quarentena revela paisagens em cidades pelo mundo. Então aí você vai desenvolver uma questão discursiva sobre a questão da diminuição da poluição no período de quarentena. A resposta da primeira questão diz o seguinte: a doença causada pelo novo coronavírus, que já infectou cerca de 2 milhões de pessoas no mundo e matou mais de 120 mil, trouxeram resultados inesperados na paisagem de diversas cidades pelo mundo. Com a diminuição da atividade industrial e da circulação humana nas ruas, montanhas começaram a emergir no horizonte em lugares onde a poluição até então criava uma cortina cinza de gás carbônico. Então aqui é a resposta da primeira questão sobre os altos índices de poluição e os agravamentos desses monóxidos, né? Esses produtos gasosos que são emitidos na atmosfera e o mal que ele traz para a sociedade, né? E as doenças causadas por ele. Pessoal, essas questões aqui, elas são de sociologia. Ela está com um tema bem voltado para as questões sobre poluição e meio ambiente. Aí dá para entender que é uma questão que ou é biologia ou é química. Mas a gente tem que estar ciente que a sociologia ela abrange todas as áreas e todos os acontecimentos. Então, essa segunda questão aqui, né, que é a questão 2, ela trabalha pela seguinte forma: a poluição atmosférica causa preocupação em todo o mundo, uma vez que provoca danos ao homem e ao meio ambiente. Ela pode ser desencadeada por fontes fixas, como indústrias, ou fontes móveis, como os veículos automotores, né? Então você vai explicar sobre o texto acima, continuando a questão da poluição. A explicação também vai ser realizada com uma questão de resposta discursiva sobre o texto dos gases poluentes da atmosfera no período de quarentena. Respondendo à questão número 2, nos últimos anos observa-se um aumento crescente do percentual de CO2 na atmosfera. Entre outros efeitos, o excesso de CO2 pode contribuir para o aumento de dióxido de carbono na atmosfera. Contribui para a acentuação do efeito estufa e, consequentemente, o aumento do aquecimento global. Então, pessoal, essas questões aí, elas estão voltadas principalmente às pessoas da sociedade que têm problemas crônicos e nesse período, o período frio, elas às vezes não resistem por morarem em regiões que têm um complexo muito grande de indústria. Então, às vezes o governo ele pensa mais na economia do que na saúde da população. Então isso aí é para a gente ter uma reflexão sobre a importância de diminuir, né, a diminuição dos altos índices de gases poluentes
para também diminuir a quantidade de mortalidade de pessoas que têm problemas respiratórios em relação aos gases poluentes. Então, boa noite e fica com Deus.